A primeira trombeta e os incêndios em Los Angeles. Reflexões sobre um tema bíblico e contemporâneo. A primeira trombeta, mencionada no livro de Apocalipse, marca um dos eventos mais simbólicos e poderosos descritos nas Escrituras. Ela é parte do conjunto de juízos que precedem o fim dos tempos, conhecidos como as sete trombetas que anunciam catástrofes divinas. Ao longo da história, os cristãos têm interpretado esses eventos como metáforas para crises espirituais, ou até como sinais literais de catástrofes que ocorreriam em um futuro apocalíptico. Uma das manifestações mais visíveis desses tipos de cataclismos, na atualidade, são os incêndios florestais, como os que atingem Los Angeles e outras partes do mundo, especialmente na Califórnia. Neste contexto, é interessante refletir sobre como esses eventos podem ser entendidos à luz das mensagens bíblicas, buscando estabelecer uma conexão entre as advertências proféticas e os desastres naturais que afligem nosso planeta, como os incêndios que devastam Los Angeles, e o que isso pode significar para nossa compreensão de fé, responsabilidade ambiental e a necessidade de uma transformação espiritual. A primeira trombeta e seu significado. No livro de Apocalipse, capítulo 8, versículo 7, lemos: O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturados com sangue, e foram lançados sobre a terra. E foi queimada a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Apocalipse 8:7. Este é o início das trombetas do juízo divino. A descrição é vívida e dramática, trazendo à tona imagens de destruição em larga escala. A saraiva e fogo misturados com sangue podem ser interpretados como símbolos de calamidades naturais e devastadoras, como tempestades violentas e incêndios. Esses eventos não são apenas catástrofes físicas, mas também sinais espirituais e morais para a humanidade. O juízo que se segue ao toque das trombetas tem o objetivo de chamar as pessoas ao arrependimento, alertando sobre a gravidade da situação espiritual e a urgência de um retorno ao caminho divino. A parte que menciona a queima de a terça parte das árvores e toda a erva verde pode ser vista como uma alusão ao impacto devastador que tais catástrofes têm sobre a natureza. As árvores e a vegetação são, em muitas culturas, símbolos de vida e sustentação. Quando esses elementos naturais são destruídos, é como se a própria base da vida estivesse sendo afetada, sinalizando o distúrbio na ordem divina e a fragilidade da criação humana. Os incêndios em Los Angeles. Nos dias atuais, Los Angeles tem sido um dos locais mais afetados por incêndios florestais. A região, caracterizada por um clima quente e seco, é particularmente vulnerável a incêndios durante os meses de verão. O fenômeno é exacerbado por fatores como as mudanças climáticas, o desmatamento, o uso inadequado do solo e, muitas vezes, a negligência humana. Os incêndios que devastam a vegetação, as propriedades e, muitas vezes, colocam em risco a vida das pessoas, podem ser vistos como uma metáfora contemporânea para as advertências divinas trazidas pela primeira trombeta. Embora os incêndios em Los Angeles sejam explicados por causas geofísicas e sociais, a Bíblia nos ensina a refletir sobre os eventos naturais como sinais que nos chamam a atenção. Em muitos casos, desastres naturais servem como momentos de introspecção, convidando a humanidade a repensar suas escolhas e atitudes, tanto espirituais quanto ecológicas. Os incêndios em Los Angeles também nos forçam a enfrentar questões ambientais, como o desmatamento e as mudanças climáticas. As catástrofes naturais, como as descritas em Apocalipse, podem ser vistas como um reflexo da desconexão entre o ser humano e a criação divina. Quando a natureza é maltratada, desconsiderando-se os princípios de cuidado e respeito pela terra, as consequências podem ser desastrosas. O fogo que destrói grandes áreas de vegetação não apenas traz prejuízos materiais, mas também reflete a destruição de um sistema natural delicado,
necessário para a sobrevivência de muitas espécies, incluindo a humana. A lição espiritual dos incêndios. Do ponto de vista espiritual, tanto os incêndios em Los Angeles quanto a primeira trombeta nos chamam à reflexão sobre nossa relação com a criação e com o Criador. A Bíblia fala da responsabilidade humana de cuidar da terra, como está escrito em Gênesis 2:15. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Gênesis 2:15. Esse versículo nos lembra de que a terra foi confiada ao ser humano para ser cuidada e protegida. Quando desconsideramos essa responsabilidade, os desequilíbrios ambientais que experimentamos hoje, como os incêndios florestais, podem ser vistos como consequências diretas de nossa negligência. Além disso, os incêndios em Los Angeles, com sua intensidade e destruição, podem ser interpretados como uma metáfora para o fogo espiritual que consome a humanidade quando,